Olá pessoal, meu nome é Lorane, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou estudante de Direito e eu vou aqui tentar ajudar você também, estudante, que está aí no começo da faculdade às vezes, ou já um pouco mais pra frente, ainda assim não conseguiu se entender com esse tanto de livro. É que eu vou explicar o que é necessário, o que não é, a diferença, o que é doutrina, vadimécum. Pro pessoal que tá no começo, o professor só chega na sala falando, às vezes, e a gente não entende nada. Então eu vou aqui tentar te explicar de uma vez, de uma forma simples e fácil, para você tentar entender aí, e isso de editora, de escritor, autor, porque é uma infinidade. E você tem que saber escolher bem seus materiais, para também te ajudar nessa caminhada da faculdade. Então fica aqui que eu vou te explicar tudo. Vamos lá. O que são, primeiro, as leituras obrigatórias? Claro que alguns cursos, faculdades mudam um pouco, mas o que eu vou falar aqui são os que eu vejo que são mais comuns. O primeiro eu não tenho aqui em mãos, ele já está em domínio público, é um livro bem antigo, que é o Caso dos Exploradores de Caverna. Esse caso, né, ele fala de um acontecimento e depois vai falar como que foi o julgamento dessas pessoas disso que aconteceu nos Estados Unidos. É um caso fictício, claro, mas é bom pra gente conseguir entender como que os juízes chegaram à decisão, analisando o caso e tudo mais. E esse livro geralmente é sempre passado para os alunos de primeiro semestre. Geralmente todo mundo tem que fazer ali um caso prático, fazer um júri simulado, né, de como foi, como seriam seus argumentos, enfim. Esse livro, só jogar na internet que já existe em domínio público, ele é bem antigo e eu acho muito importante, não precisa ter ele físico, mas eu acho importante ler, mesmo que a sua faculdade não exija, porque te dá um norte, um pouco de como vai funcionar essa coisa de analisar os casos mais pra frente. O segundo livro, que eu também acho muito importante e que eu gostei muito, sinceramente, da leitura, foi esse aqui, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. À primeira vista, um livro de um filósofo bem antigo, você pode pensar que vai ser um livro maçante, mas ele é um livro bem interessante. Esse aqui é a minha versão. Existem várias versões desse livro também, existe já em PDF, no Kindle. Mas esse livro é muito legal porque ele basicamente ensina como um príncipe da sua época, claro, deveria se comportar, deveria agir, tem até formas de estratégia para você se dar melhor com a sua população, conseguir estratégias políticas, de guerra. É um livro relativamente curto, ele não é tão longo, né, como outros livros, mas eu acho que o autor ele conseguiu trazer um ponto muito interessante e você pensar como eram as formas de política e de poder na época, né? É muito interessante a forma com que ele aborda isso. E a maioria das faculdades pede também para os alunos lerem. É uma leitura obrigatória, eu tive que fazer resenha desse livro. E é um livro, assim, basicamente sobre essa parte de política e filosofia. Agora, um outro livro também, esse é de Aristóteles, Ética a Nicômaco. Ele também é um livro bem comum, muita gente tem que ler na faculdade. Esse daqui eu confesso que eu já não gostei tanto da leitura, eu achei um livro um pouco mais complicado. Eu penso em reler ele, mas porque para um aluno de começo de faculdade, às vezes pode não estar acostumado com o tipo de fala, o linguajar desse tipo de livro. Mas é algo assim que eu acredito que numa releitura eu consigo entender agora. Esse daqui, a minha faculdade pediu, mas eu acredito que não sejam todas que peçam. Eu tive na matéria de filosofia. Mas aí também vai da grade de cada um. Agora vamos para ele, o Vadimécum. Muita gente me pergunta o que é isso, porque às vezes é na internet, enfim. Alguns professores eles brincam como Vai Comigo, porque é um livro básico para estudante de direito. Primeiro, eu não recomendo alunos de primeiro semestre, segundo semestre comprar. Só se a sua faculdade exigir mesmo. A minha não exigiu e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no começo são matérias introdutórias e não vai adentrar tanto na parte de leis. Porque o que é o Vadimécum? Ele é basicamente todas as leis do nosso país. Ele é dividido de acordo com cada lei, Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, todos. Código de Defesa do Consumidor, Civil, Penal, todos divididos e colocados em um único livro para facilitar seu estudo. Tem muita gente que compra, né, separado os códigos, alguns decretos, compra tudo separadinho, né, Constituição. Eu prefiro
assim, porque é mais fácil de você carregar, já manusear, marcar, tem vários marcadores na internet também, e várias versões, isso é importante. A versão. Não precisa pensar que, nossa, tem que comprar um novo todo ano. O que você precisa se tentar é o ano, que nem esse meu aqui, ele é de 2023. Já tive um outro também de 2021. O que acontece? As leis, né, vão sendo revogadas, modificadas e tudo mais. O que vai te prejudicar é se alguma lei importante, uma lei que vai cair na sua prova. Por exemplo, eu comprei esse daqui um pouco antes da minha prova de licitações. A lei de licitações mudou em 2021. Então a minha versão não tinha essa parte atualizada. Porque a minha versão é do começo do ano de 2021. Já essa daqui de 2023, ela tem toda a lei de licitações atualizada. Então isso aqui foi pra mim muito importante na hora da minha prova. Se eu tivesse com o outro, eu ia me prejudicar muito, porque eu ia usar totalmente a lei inadequada. Então é só isso que eu falo pra pessoa se atentar. Não vejo problema nenhum em usar um vadimeco um pouco mais antigo, o meu, por exemplo. Aí é só marcar com post-it o que mudou, às vezes uma coisinha ou outra, que eu sei nesse meu aqui que tem algumas modificações em penal já importantes. Já marquei com um post-it e tudo mais. E não vejo nenhum problema muito grande em usar um antigo. Só se atente a isso, de não ser tão antigo a ponto de te prejudicar. Quanto a tamanho, eu sei que pode olhar aqui pro meu, ele é um pouco pequeno. O meu é o que a gente chama de mini, né, o vadinho. Ele é a versão um pouco menor, o outro é um pouco maior aqui na lateral e aqui. E a modificação é só da diagramação das letras, que elas são um pouco maiores. Eu confesso que algumas pessoas já vieram me falar que não conseguem com o mini, acham muito pequeno, mas pra mim eu acho super confortável, consegui me adaptar muito bem. E o que eu prefiro é que o outro é muito maior, nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas ele é bem maior e eu acho difícil de carregar na bolsa, na mochila pra levar pra faculdade. Porque eu gosto de levar, acompanhar, às vezes, ler e tudo, ler junto, sabe? E marcar com lápis. Outra coisa importante, não sei na faculdade sua, mas na minha, os professores, quando eles permitem a gente usar o Vademecum, eles só têm uma exigência. Que não tenha nenhum tipo de marcação, como escrito a caneta, coisa assim, né? A lápis eu sei que eu posso apagar se eu escrever alguma coisa e for usar na prova. Aí eu anoto a parte depois. Post-it também que eu coloquei, eu posso às vezes deixar, se for uma alteração de lei ou alguma coisa eu tiro. Se for uma anotação minha. Porque assim como na OAB não pode ter nenhuma rasura no seu Vademecum, na sala de aula alguns professores pedem também pra não prejudicar, não ter nenhuma informação ali que não seja da lei mesmo. Bom, agora vamos para as doutrinas. Primeiro, o que são as doutrinas? Bom, de todos os assuntos de direito, existem pessoas estudiosos, juízes, mestres, advogados, que escrevem livros sobre as teorias de algum assunto. Por exemplo, esse aqui é do Carlos Roberto Gonçalves, já é uma edição também um pouco mais antiga, é Direito Civil Brasileiro. E ele aqui, que tá bem marcado, ele fala sobre o direito civil em si, né, o código, mas ele explica ele também, ele não se limita à letra da lei. É diferente você fazer a leitura da lei seca, né, que a gente chama de lei seca no Vademecum. Quando você lê aqui, tem a explicação daquilo, tem o entendimento dos estudiosos, doutrinadores, né. E a questão de escolher uma doutrina, ela é um pouco mais complicada. Porque cada professor vai ter a sua doutrina, que né, ele vai determinar para sua área, né, seu estudo, na sua matéria, mas às vezes aquele doutrinador você não tenha tanta afinidade. Alguns doutrinadores mais antigos, por exemplo, uma leitura um pouco mais difícil. Alguns doutrinadores mais novos podem ter um posicionamento diferente do antigo, então é bem variável. Vários professores meus indicam sempre dois, um mais moderno e um mais antigo, para a pessoa conseguir também se adaptar o que é melhor para ela. Esse aqui, eu gosto muito dele, Direito Civil, para mim um dos melhores. Eu tenho esse, tem um da Maria Helena Diniz também, de contratos. E eu acho muito bom para estudo, assim, um estudo mais profundo. Quem pensa em fazer OAB, talvez não seja tão interessante esse estudo. Agora, para a galera que quer fazer concurso público, isso aqui é necessário, porque é um estudo bem mais aprofundado e que é exigido nas provas de concurso. Eu tenho aqui também um manual de direito empresarial. Esse é do Ricardo Negrão. Também achei um livro muito bom. Tem o curso, esse aqui é o manual.
O manual ele costuma ser assim, menor, o curso ele já é maior. Por exemplo, esse aqui do Carlos Roberto é a parte 1, se eu não me engano tem até 8. É dividido por matéria, então ele é mais completo, claro. Só que no meu caso eu precisava entender, né, do direito empresarial, e eu senti que esse mais curtinho foi super, conseguiu me ajudar nas minhas dificuldades na matéria. E eu ia geralmente estudando, né, junto. Eu ia anotando, às vezes anotação da aula do professor, às vezes até esse daqui eu gostava de levar na aula, senti que me ajudava a entender melhor o conteúdo. Às vezes um livro um pouco maior também fica mais difícil. Esse aqui é bem compacto e ambos são da Saraiva Jur, mas existem de vários autores e várias editoras. E aí vai muito do seu gosto particular, do seu tipo de leitura e objetivo. E por último, eu vou agora para os livros que ajudam o estudante. Primeiro, um que ajuda muito na faculdade mesmo, são esses esquematizados. Esse aqui meu é de Direito Administrativo, do Celso Spitzkovic, não vou saber pronunciar corretamente o nome dele. Mas esse esquematizado, ele é justamente conhecido por ele ter muitas planilhas, assim, esquemas, que costumam facilitar muito o nosso entendimento, a nossa leitura, às vezes um assunto mais complexo. Então, eu acho isso muito interessante desses livros. Para a galera que está estudando, revisar ali em cima antes da prova é muito bom. Agora um outro que é voltado mais para o AB, mas que muita gente também usa. Eu tenho dois aqui. Eu tenho esse de Direito do Trabalho, de segunda fase. E tenho esse também de segunda fase de Constitucional. O que é bom desses livros? Eles também vão ter alguns esquemas, alguns quadros, alguns tem várias anotações também. Só que aqui eles vão te ensinar basicamente como fazer, por exemplo, uma petição. Esse aqui ensina muito. Ele tem o tema, ele explica, né, sucintamente o tema, depois ele vai ter um espelho de correção também, ele tem simulados, tem várias peças para você montar. Então isso é muito legal para você treinando, entendendo como funciona, como que a banca costuma corrigir. Esse aqui também, ó, de Direito do Trabalho, ele não tem tanto peças. Esse aqui ele tem mais os conteúdos, ele é conteudista, esse daqui. Mas eu acho também, como ele é bem resumido, até quando eu quero fazer alguma prova de Direito do Trabalho, eu venho aqui e dou uma revisada, porque ele tem de uma forma, olha, tem um modelo de ação rescisória, ele é uma forma mais simplista do assunto, assim, um resumo do resumo, só pra dar aquela lembrada, sabe? Então, acho que é muito legal também, às vezes, ter esse tipo de livro na área que você busca se especializar, busca fazer na prova da OAB. E claro que esse vídeo eu fiz pro pessoal que tá começando, mas eu acho importante você saber isso, porque quando chegar mais pra frente, você já conseguir entender um pouco o que você quer ou não, sabe? Facilitar a sua vida lá na frente. Meu vídeo acaba por aqui. Muito obrigada por você ficou até aqui. É só um resumo pro pessoal que tá entrando na faculdade. Existem ainda muitos livros voltados para concurso, aí seria de acordo com seu objetivo, você tem que analisar melhor qual faz mais sentido para você investir. Mas aqui eu quis trazer um resumão para ajudar o pessoal que tá entrando. Muito obrigada por assistir até aqui. Curte e compartilha esse vídeo com aquele seu colega de faculdade. E até a próxima!